O desafio de ser de verdade na internet é a minha milésima vez tentando ser constante no YouTube. Todas as vezes que a gente entra em algum canal que nos diz conselho de como crescer, como construir um negócio no digital ou simplesmente como ser vista como autoridade na sua área, eles dizem produza conteúdo, produza conteúdo, produza conteúdo. Eu venho nessa busca já faz um tempo no meu canal, tem alguns vídeos onde eu falo dessa minha tentativa de criar um espaço aqui na internet para realizar o meu desejo de viver de terapia. Eu sou terapeuta sistêmica, sou mentora sistêmica, tenho um plano, tenho um programa onde eu aconselho, onde eu oriento, onde eu mentoro mulheres para construir uma vida melhor, mais leve, mais conectada com o seu feminino. Mas a minha grande questão com a internet é a venda dos personagens. Alguns dizem, coloque terninhos para ser respeitada e vender mais. Usem roupas de grife, compre uma bolsa cara para passar autoridade, para você vender high ticket ou para você atingir o seu público-alvo. E eu não sei, talvez eu não seja a única, desconfio que eu não seja a única, eu fico perdida sem saber o que fazer. E uma das minhas questões é que eu paraliso diante de tanta informação, de tanto conselho, mas principalmente, não porque tem muita informação, mas porque muita informação não diz respeito com a pessoa que eu sou. Será que construir um personagem é o único jeito de vender na internet? Os números dizem que facilitam, os números dizem que sim. Mas eu prefiro olhar para aqueles números pequenos de pessoas que conseguiram estar aqui na internet sem criar um personagem. Porque para mim é impossível manter um personagem. E não é que eu nunca tenha tentado, eu até tentei, mas eu falho terrivelmente. Então eu, como mentora, como terapeuta, como alguém que quer construir um negócio na internet, fico me perguntando, será que eu tenho que criar esse personagem da vida perfeita? Será que eu só posso ajudar as pessoas quando a minha vida estiver 100% resolvida? Não é assim com todas as outras profissões. Um médico, ele não precisa estar com a vida inteira resolvida, todos na família ter saúde, ele ter uma saúde plena, para ele começar a atender. Aliás, não é a realidade. A verdade é que muitos médicos saem da residência viciados em substâncias estimulantes, eles saem com a saúde degradada devido a tanto expediente, tanto plantão, tanto estudo, enfim. E ainda assim eles vão lá orientar as pessoas como melhorar a própria saúde. Um professor, a maioria dos professores nas universidades, eles são professores das profissões, mas não necessariamente são profissionais de grande sucesso naquelas áreas. O mundo está mudando com o digital, a gente tem mais chance de estar perto de pessoas que vivem aquilo que ensinam. Mas a verdade é que um professor sai de uma faculdade cru, sem ter certeza se ele exatamente sabe o que está fazendo. E ele vai aprendendo no caminho. Isso não significa que ele não vai ter filhos com dificuldade na escola ou filhos indisciplinados. Entende o que eu estou querendo dizer? A verdade é que a vida real, as pessoas que estão conectadas com a realidade, elas têm um saber para colocar no mundo. Elas têm algo para dividir com as outras pessoas que elas aprenderam e que muitas vezes elas não conseguem colocar 100% na própria vida, mas mesmo assim elas são capazes de ajudar outras pessoas. E algumas pessoas de sucesso, antes de conquistar o sucesso na sua vida pleno, ela vai ajudar outras pessoas a conquistar o sucesso em determinada área, seja saúde, emagrecimento, seja negócios, seja finanças, não importa. O que eu quero dizer com isso é que quando se fala de terapeutas, existe uma carga, existe uma expectativa de que nós que somos terapeutas tenhamos uma vida perfeita. Eu não acredito nisso, porque nós que somos terapeutas, na maioria, são pessoas que estavam com a vida totalmente bagunçada e pela ânsia de buscar respostas, porque foi assim comigo e eu vejo que é assim com muitas pessoas. Elas querem respostas, elas querem entender por que a vida não está funcionando, elas querem entender um jeito da vida funcionar e que algumas pessoas dominam, que elas não, mas que se elas aprenderem, elas vão poder ter uma vida melhor. Essa é a minha busca é por respostas. Eu saí de uma depressão que eu vivia desde os meus 5 até os meus 29 anos de idade. Foram momentos de profunda depressão, angústia, desespero e de um desejo velado que a morte chegasse até mim. Eu desejava que a morte me encontrasse. Eu nunca tentei contra a própria vida, mas eu desejava que, sei lá, um caminhão me atropelasse, caísse alguma coisa, um avião na minha cabeça, porque eu não queria ser responsável pela fim da minha vida, mas eu desejava que isso acontecesse. Só que eu olhava as pessoas e eu via pessoas que sabiam viver com leveza, com tranquilidade, com paz. E eu falava, eu quero isso.
é possível, não é porque eu não tenho que não existe possibilidade. E essa minha busca por respostas fez com que eu me curasse da depressão. Então, eu aos 29 anos, a depressão saiu da minha vida, eu estou com 44. Então, foram 39, 10, fazem 15 anos que eu não sei o que é ter um dia de depressão. E isso só foi possível porque eu não desisti de achar um jeito de funcionar. E só por isso eu já poderia ensinar o caminho que me chegou, que me trouxe até esse lugar de me livrar da depressão. Sem remédio, sem psiquiatra, entende? E sem psicoterapia. Muito pelo contrário. Eu fiquei dos 4 aos 29 trocando de psicólogos e nenhum foram capazes de me ajudar a sair da depressão. Porque eles são profissionais ruins? Não. Porque eles não tinham as ferramentas que foram a que me ajudaram a sair da depressão. Tudo isso para dizer para vocês que lá atrás, aos 29, se eu quisesse, eu já poderia ensinar esse caminho. Significa que todo o resto da minha vida estaria arrumado? Não, significa que eu ia mostrar como sair da depressão, porque foi o caminho que eu trilhei. E aí, depois que eu consegui me sair da depressão, eu queria olhar para outras coisas da minha vida. Por exemplo, a questão financeira. Agora que eu não estou mais deprimida, agora que eu não quero mais morrer, como é que eu faço para ter uma vida financeira próspera? E tinha uma pergunta, porque apesar de todo esforço, por causa de toda a dedicação, apesar de todo estudo, a minha vida não prosperava. Claro, tinha a questão da depressão, que fazia com que o dia estava bom, os outros dias ruins, e depois que eu saí da depressão, eu fui empreender. Só que eu me deparei com a mesma dinâmica, eu fui empreender sem depressão, sem dias bad vibes, sem querer sair da cama, aquela coisa toda que a depressão sem ver o mundo cinza. Então o mundo tinha cor, eu queria fazer, eu tinha força, eu tinha garra, eu tinha desejo, eu estudava, eu investia, trabalhava muito, mas os resultados não vinham. E aí eu comecei a pensar que tivesse outra coisa. Eu falei, tem outra coisa que eu não estou entendendo desse jogo, que não é estudo, não é trabalho. E não é só ter uma disposição física. Eu preciso encontrar o que está me travando. E aí eu procurei, comecei a buscar a solução, e aí eu encontrei as constelações familiares sistêmicas, e não resolveram a minha vida financeira como eu imaginava, assim, de prosperar, ficar rica e tal. Isso não aconteceu, e esse é um ponto importante que eu quero falar depois, mas eu quero contextualizar. Mas resolveu todo o resto da minha vida. Todo o resto da minha vida resolveu. E aí, qual é a questão? Desde que eu comecei a comprar cursos, ter mentorias com pessoas na internet, todas elas se colocam numa postura de pessoas 100% resolvidas. Tipo, elas estão muito resolvidas. A vida é perfeita, o casamento é perfeito, a saúde é perfeita, a família é perfeita, o trabalho é perfeito, o dinheiro entra, nossa, maravilhoso, elas são prósperas, perfeição. E eu tô tentando me posicionar no digital, mas a minha vida não é perfeita. Ou seja, então, por exemplo, aquilo que eu fui buscar lá atrás é o meu calcanhar de Aquiles ainda hoje. Então, por exemplo, eu tenho uma vida próspera, porque prosperidade não tem a ver com financeiro somente. Então, eu tenho prosperidade na saúde, nos meus relacionamentos, tenho prosperidade no meu trabalho, porque ele flui, porque ele acontece, porque eu tenho sucesso no que eu faço, eu entrego os resultados que eu me proponho, mas eu não tenho a abundância financeira, eu tenho prosperidade financeira. Prosperidade assim, não falta, eu consigo pagar os meus cursos, eu estou o tempo inteiro investindo em curso, eu consigo me vestir, comer, ter casa, consigo criar os meus filhos, não nos falta nada, porém a gente não consegue viajar como a gente quer, a gente não consegue adquirir tudo que deseja, ou seja, a gente não tem esse nível de abundância financeira, que é algo que eu desejo, que eu acho que todo mundo merece. Só que isso faz com que às vezes eu me sinta uma fraude na internet. Será que eu tenho que fingir que tudo é perfeito? Por exemplo, aqui, pintei minha parede, depois que eu pintei, eu resolvi tampar o buraco com massa corrida aqui. Eram uns buracos de uma prateleira antiga, do suporte da TV. E desde então, eu não parei para voltar e retocar. A minha parede não tá perfeita. Apesar de ela estar pintada, apesar de eu ter colocado as minhas prateleiras lá em cima como eu queria, para os meus livros, enfim. Apesar de eu ter deixado ela quase do jeito que eu queria, tem isso aqui que não tá perfeito. E que muitas vezes eu me peguei tendo que me encaixar exatamente para tapar isso aqui, como se isso
fosse dizer da minha capacidade de entregar resultado ou não para os meus clientes. E aí entro nesse ponto. O que me fez ir atrás de resolver a minha vida financeira me mudou a minha relação com o dinheiro. Então, antes eu tinha uma relação com o dinheiro patológica no sentido de eu achava que o dinheiro ia faltar a qualquer momento, eu vivia uma ânsia, um trabalho sem parar, uma angústia, uma sensação de falta absurda. E todo o conhecimento das constelações e também outros saberes que eu fui adquirindo, eu trabalho com as constelações, tá? É o norte do meu trabalho, mas eu estudo muitas outras coisas. Então, eu estudo alinhamento energético, como a gente... Sou profissional de leitura corporal, que eu também atendo. Eu estudo reiki, estudo lei da atração, eu estudo, enfim, todas essas questões holísticas. Eu acabo me debruçando sobre, para que eu possa entender ainda o que está faltando para essa virada de chave financeira. E eu sei que elas são questões emocionais nas quais eu estou trabalhando ainda. Então, eu já tenho clareza de onde ainda é preciso resolver algumas coisas que eu ainda não dei conta de fazer todos os movimentos necessários. Mas isso não apaga tudo que eu sei e estou pronta para entregar. Então, por exemplo, uma promessa que eu não faço no meu produto é: você vai ficar rica, você vai resolver sua vida financeira. E isso não significa que a pessoa não possa resolver. Por quê? Porque o passo a passo, a teoria que a gente precisa fazer, os movimentos de alma que são necessários para a pessoa desbloquear financeiramente, eles existem. E eu sei, e eu os conheço, e eu os faço. Linda, então por que cargas d'água você ainda não tem todo o resultado financeiro que você deseja? Porque a gente está falando de questões emocionais profundas, sistêmicas, emaranhamentos, a gente está falando de movimentos de alma, que é o que eu trabalho, que às vezes a gente precisa de mais tempo para conseguir desvincular do nosso sistema, das dores do nosso sistema. Então, eu já consegui resolver muitas coisas, aliás, muitas coisas. E ainda tenho essa questão do financeiro, que é um emaranhamento meu pessoal, que eu sigo olhando para isso. Mas todo o resto, relacionamento com os filhos, relacionamento amoroso, lugar, postura, saúde, como guiar filhos para a vida de forma tranquila, a maternidade, né? A maternidade ser leve, ser tranquila, como você ter certeza de que você está fazendo o melhor para os seus filhos, o melhor possível, mas sabendo, podendo prever os resultados de cada ação sua, cada decisão, cada não ação, né? E poder ter filhos saudáveis, como você parar de adoecer os seus filhos, como você parar de se enfiar em relacionamentos adoecidos, como você está no seu lugar, no seu trabalho, para que você seja mais respeitada, mais reconhecida, como você poder saber aonde está te impedindo de emagrecer, como você está livre para seguir. Enfim, tem infinidade de coisas que as minhas clientes, as minhas alunas alcançam, que eu já estou pronta para entregá-las, mas que eu acabava não vindo aqui, por exemplo. Eu só consigo vir aqui para ser muito honesta, né? E eu me pergunto, tem espaço para honestidade na internet? Não sei se tem espaço na internet para honestidade. Porém, eu prefiro acreditar que sim, porque é o único jeito de eu estar aqui com vocês, sendo honesta. E aí, eu gostaria de contar uma coisa que aconteceu para mim recentemente, assim. Uma mentora minha, uma pessoa com quem eu fiquei 2 anos aprendendo sobre constelações, e uma pessoa que vendia uma vida perfeita que quem estava do lado de cá, com os conhecimentos que eu tenho, que são os conhecimentos que a gente estava partilhando, então eu não cheguei nas constelações através dela, eu fui para aprender com ela, para aprofundar nas constelações. E o que eu vivo daqui, do lado de cá, na vida real, conectada com a realidade, estudando, lendo muito, enfim, trabalhando, interferindo, fazendo intervenções terapêuticas na vida das pessoas, eu olhava e via que ali tinha alguma coisa desconectada, que tinha um delay, que tinha uma falha na comunicação do que ela vendia pra gente, nas alunas na internet, e do que era a realidade, porque era possível ver e perceber. Mas a pessoa jurava por A mais B que tudo era perfeito, que o mundo era cor-de-rosa. Mesmo quem estava de fora via que tinha problemas no paraíso, né? Então, ela muito próspera, muito rica mesmo, uma pessoa com super sucesso na internet.
Então, e as pessoas tendem a achar que se você tem sucesso na internet financeiro, então você tem a vida perfeita. Todo o resto pode ser maquiado, porque o dinheiro é a o único símbolo de sucesso. Ou seja, se a pessoa conseguiu ficar rica com isso, é porque ela realmente é muito boa e ela realmente tem a vida perfeita. Só que não. A pessoa pode ser realmente muito boa e não necessariamente ter a vida perfeita, porque a vida vai acontecer com todos nós. E eu não acredito que tenha alguém que dominou completamente esse jogo da vida. Então as pessoas vão continuar tendo desafios. A nossa proposta é encontrar respostas e caminhos para ter uma vida melhor possível, mais fácil, mais leve, sim, mas perfeição é difícil de encontrar. E as pessoas vendem. Só que aí recentemente essa pessoa sumiu da internet mesmo um tempo, que geralmente ela some mesmo, depois ela volta. Aí ela apresenta um produto, vende muito. Ela realmente é uma pessoa muito magnética, uma pessoa muito... Ela realmente é muito boa no que ela faz. Só que isso não a isenta da vida. Não a isenta de pontos cegos, por exemplo. Né? Não isenta de ter pontos que ainda não aprofundou. Porque a nossa cura ela é por camadas, como diria o Shrek. Somos cebolas, temos camadas. E às vezes a pessoa já resolveu a metade do caminho e ela se coloca como super resolvida. Só que aí ela percebe que não, que tinha mais coisas a aprofundar. E essa é uma postura que eu gosto de ter, mas não é porque eu gosto, que eu acho só bonito, é porque eu não dou conta de não ser assim. Então eu sou um ser humano comum que estou no meu processo de aprendizado e dividindo com as pessoas o caminho que eu já trilhei. Mas tem muita coisa para eu resolver, inclusive o financeiro. Agora, será que quando eu resolver o financeiro, a minha vida vai estar perfeita, completamente perfeita e nada mais vai me acontecer? Claro que não. Claro que não. E eu tenho certeza que eu vou resolver o financeiro. Porque é só questão de tempo, de eu seguir trabalhando as minhas questões e destravar os emaranhamentos, as questões emocionais, as dependências emocionais. E eu faço isso todos os dias, com muita verdade. Então, vocês vão me ver aqui, eu tenho um mentor meu que ele diz assim, vocês vão me ver falhando, mas não vão me ver desistindo. E essa frase faz muito sentido para mim, porque eu estou falhando há muito tempo, mas eu não estou desistindo. E o fato de eu não desistir faz com que eu melhore todos os dias. Então esse canal aqui é bem antigo, mas olha eu aqui de novo, numa nova tentativa de ser constante e ser verdadeira e honesta com quem está aí do outro lado e comigo, vai facilitar com que eu seja mais constante. É o meu desejo e é o meu novo recomeço aqui no YouTube. Então, só para finalizar, essa pessoa que vendia perfeição e que dizia que os relacionamentos, que nós poderíamos resolver completamente os nossos relacionamentos que começaram adoecidos e a gente poderia curá-los se a gente se curasse, e eu desconfiava que isso não era exatamente verdade, porque existe uma outra pessoa, a pessoa que tá com você, ela precisa ser curada. Não dá pra eu curar os dois. Passei por uma separação e me sentia muito, e tive uma sensação de síndrome da impostora, porque apesar de eu ter aplicado tudo, o meu último relacionamento acabou, e apesar de eu ter aplicado todas as teorias que eu aprendi e que também aprendi com ela. Aprendi até a página 2, né? E em outros cursos. Depois com ela aprendi mais e apliquei tudo que ela falava e mesmo assim meu casamento acabou. Fiquei com aquela sensação de caramba, como eu sou incapaz, né? Não consegui aplicar tudo, não consegui fazer tudo certo. E só que eu tinha a sensação que eu tinha que me escolher. E que sim, aquele relacionamento já tinha começado adoecido, óbvio, que eu era uma pessoa doente. E a pessoa com quem eu me relacionava também era uma pessoa adoecida emocionalmente, e que eu me curei um pouquinho mais, que essa pessoa ainda precisa mais de tempo, entende? Não tem vilão. As pessoas não são ruins, as pessoas só estão doentes. Assim como eu também estava mais doente. Eu não tô totalmente curada, eu estou um pouco mais curada. E terminou, fiquei com essa sensação de que, ai meu Deus, como eu sou uma fraude e tal. E aí essa pessoa voltou pra internet e aí ela anunciou que o relacionamento acabou. Aquele relacionamento que quem tava de fora via que não tava equilibrado, que não tava, as coisas não estavam muito bem, mas que a pessoa fazia questão de vender uma imagem perfeita. Então, isso fez com que eu tivesse, sim, mais coragem de vir aqui, ser bem honesta. Porque tem duas questões. Você pode vender a perfeição e depois seu castelo ruir, você vir pôr pra cara na internet e dizer não era bem assim, eu me enganei. Ou ser do jeito que eu tô dando conta de ser. Não existe perfeição. Estou trabalhando para ter a melhor vida possível com as ferramentas que tenho hoje. Então, deste lugar, eu estou voltando para o YouTube numa nova tentativa de ser mais constante, mais honesta comigo, mais honesta com vocês. Eu espero que honestidade possa vender na internet. Eu sei que é mais fácil vender um personagem, ok? Mas eu não dou conta. Sendo assim, eu sou a Linda Novaes, Linda Alva Novaes, sou a pessoa que faz esse canal.
Sou mentora sistêmica, tenho o projeto SAL, o método SAL, onde eu ensino mulheres a se reconectar com o feminino, a estar mais leve na sua vida, achar a sua voz, se conectar com a sua intuição e ser guiada por percepções e intuição a partir das visões sistêmicas, das leis sistêmicas. Ou seja, o meu trabalho é todo guiado pelas leis sistêmicas, é o que mudou a minha vida, tem mudado a vida dos meus filhos, de todos à minha volta, os amigos, familiares, a minha família, eu, meus filhos, mas também a minha família, meus irmãos, meus pais, mudou completamente. E eu acredito que todo mundo mereça ter essa chance. Então, se isso te interessa, eu vou deixar todos os links aqui embaixo do meu Instagram, para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, e os links para você também adquirir o Método Sal e fazer parte dessa comunidade, que ainda é bem pequena, mas eu tenho certeza que ela vai ser grande, porque o que eu entrego lá, eu entrego com muito carinho, com muito respeito, com muita honestidade. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!